Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Rambo, especialista em treinamento de força e professor de levantamento de peso olímpico da Stronger BR e da On Body Evolution. Nessa série de exercícios, de vídeos de exercícios, nós vamos ensinar, vamos conversar sobre a execução, os erros e dicas de treino dos principais exercícios do treinamento de força. Vamos ver agora o levantamento terra, o deadlift. O levantamento terra é um movimento da musculação que prepara o corpo para várias ações da vida diária, prepara o corpo de um atleta para performance em vários esportes e por isso que é um exercício básico, é um exercício fundamental da musculação e do treinamento de força, né? Vai preparar principalmente os músculos de cadeia posterior, da parte de trás do corpo, para fazer extensão, para tirar um peso do chão, né, e ficar na posição em pé, na posição ereta. Então, o levantamento terra vai trabalhar a articulação do tornozelo, a articulação do joelho, a articulação do quadril e toda a coluna para fazer extensão, sendo um bom exercício para trabalho dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, do glúteo máximo, dos extensores da coluna e da parte lombar das costas. Na posição inicial, a professora Graziella vai ajudar a gente. Na posição inicial é importante observar algumas coisas. Primeiro, ficar o mais próximo da barra, o mais encostado da barra para ter vantagem mecânica. O que significa isso? Se você estiver afastado do peso, estiver afastado da barra, você vai fazer mais força e principalmente a parte da coluna, dos músculos tensores da coluna vão fazer mais força, aumentando a pressão interdiscal nos discos intervertebrais da coluna. Então é importante que se fique o mais próximo possível da barra. Na posição inicial, né, o levantador, né, o aluno, vai pegar a barra levando o quadril para trás o máximo possível. Pode pegar a barra, fazendo a pega na barra. Aqui é importante que as mãos estejam o mais próximo possível da direção do ombro. Então pode fechar um pouquinho mais. Quanto mais próximo, quanto mais fechado, mais próximo, maior proteção dos músculos do braço e principalmente do bíceps. No levantamento terra tradicional, é importante, mais recomendada usar a pega mista, a pegada mista das mãos. Uma supinada e a outra pronada. Com isso, a barra ela não vai nem para frente nem para trás, ficando mais estável e toda vez, assim como os pés, você tem mais estabilidade, você vai ter mais força para puxar e executar. Pode ser usar também as duas pegadas normais, né, as duas pronadas, quando existe alguma deficiência de algum músculo, ou alguma compensação de algum músculo, ou você queira forçar os músculos, por exemplo, do antebraço, para efeito de melhorar a pegada, a força de pegada. Com as duas mãos supinadas, não é recomendado no levantamento terra. Existe um estiramento muito grande do bíceps, né, e a barra ela vai ser projetada um pouco para frente. Toda vez que o peso se afasta do corpo, você tem uma desvantagem mecânica, fica mais difícil, né, para levantar esse peso. E além da dificuldade, além da ineficiência da força, os músculos também da coluna, da região lombar, os paravertebrais vão ser mais solicitados, aumentando as compressões na coluna, o que não é recomendado. Aqui, na posição inicial, acontece e você tem que ficar muito atento para 3 erros que normalmente pode acontecer.
O primeiro erro é o levantador puxar com o braço, flexionar o cotovelo. Isso pode acontecer durante o movimento ou já na posição inicial ter uma pequena flexão do cotovelo. E isso é um erro, você tem uma perda muito grande de força. Você pode perder em torno de 40% da força de puxada, né? Então não vai ter uma boa performance no levantamento terra e também vai prejudicar a ação dos músculos e das articulações. A segunda coisa importante que você tem que observar na posição inicial e na execução do movimento é a coluna. A coluna tem que estar sempre ereta, não pode estar arredondada dessa forma. Dessa forma aqui acontece duas coisas. Acontece uma perda de força, em torno de 13% da força de puxada, e também aumenta a compressão entre os discos vertebrais. Então, o quadril tem que ir lá para trás e a coluna ficar o mais reta possível, mantendo a curvatura fisiológica lombar da coluna. As escápulas aduzidas também, ajudando nessa posição ereta da coluna. A terceira coisa que precisa ser observada e corrigida na posição inicial é a posição da cabeça. O levantador tem que estar sempre olhando para frente, com esse queixo para dentro, para não aumentar muito a curvatura, a extensão, né, a lordose cervical. É importante que olhe para frente. Se o levantador olhar para o chão com uma flexão exagerada, existe uma perda de força em torno de 9% da força de puxada e também a curvatura da coluna não fica perfeita, não fica de forma fisiológica. Então, o levantador sempre olhando para frente, com o queixo para dentro, né, numa posição bem agachada, com o quadril para trás e baixo. O quadril ele fica sempre um pouco acima do joelho, né? E aí o levantador está em condições de começar o movimento. Outro erro bastante comum no levantamento terra é, ao final do movimento, o levantador estender demais a coluna lombar, hiperestendendo e hiperlordotizando. É muito comum esse erro. Aqui no final, o levantador tem que fazer o contrário, contrair a parte anterior do core, fazendo esse movimento aqui, né, abaixando as costelas, para manter a curvatura mais segura possível da coluna. Agora vamos falar do movimento do levantamento terra. Com os pés afastados, mais ou menos na largura do quadril ou na largura dos ombros do levantador, é importante que o pé esteja bem apoiado. Então, por isso que é mais recomendado usar um sapato o mais plano possível, para esse pé ficar o mais próximo possível do solo. Ou realizar o movimento descalço. De qualquer forma, o pé tem que estar sempre bem apoiado. Uma coisa que pode acontecer é o peso ser desequilibrado para trás e levantar a ponta do pé. Isso é um erro. Então, qual é a execução adequada no levantamento terra? É como se tivesse um triângulo na base do pé aqui apoiado. Então, a base do primeiro metatarso apoiada, bem apoiada, estável, fixa no chão. A base do quinto metatarso e o calcanhar, formando assim um triângulo, né, um tripé de força, de estabilidade, para que o levantamento ocorra de forma satisfatória. É importante observar que tem 3 pontos fundamentais do levantamento terra. A primeira, vamos dizer assim, primeira puxada, que é a parte que sai do chão e vai mais ou menos até os joelhos. Depois, uma entrada potente de extensão do quadril, que a barra passa e vai até mais ou menos o meio da coxa. E no final, os músculos de core, que são importantíssimos, né? Bem contraídos e com força suficiente para a estabilização, e também a região do trapézio aqui, trapézio médio e trapézio inferior e romboide, para manter essa postura ereta e puxar a barra nos ângulos finais do movimento. Uma coisa importante a ser observada na execução do levantamento terra é que
O quadril, a articulação do quadril pode fazer um movimento. A articulação do quadril estende mais, tem maior amplitude de movimento do que os joelhos. E essa é uma grande diferença, por exemplo, entre o levantamento terra e o agachamento. Então se usa mais o quadril, essa região do quadril, posterior de coxa, glúteo e região lombar, né, das costas, do que os músculos da região anterior, por exemplo. Durante a execução do levantamento terra, é importante que quando a barra, pode ficar na posição logo abaixo dos joelhos, quando a barra chegar nos joelhos e principalmente passar dos joelhos, é necessário, vou falar novamente, é necessário uma extensão forte e potente do glúteo, do quadril, para elevar essa barra. Às vezes o que acontece é o levantador demora ou não ativa tanto esses músculos extensores do quadril e aí chega nessa posição do meio, não se consegue levantar a barra. Um erro que acontece na execução do movimento chama-se esticar cedo demais os membros inferiores, esticar cedo demais o joelho. Então o levantador estende completamente o joelho, a coluna fica completamente, o tronco fica inclinado à frente e aí você não consegue fazer o movimento e também aumenta a pressão nos músculos da coluna e a pressão interdiscal. Pode afastar um pouquinho mais os pés. Afasta mais os pés para ter mais base, para que esse pé fique todo firme e bem estável no chão. Os braços esticados, perfeito, coluna ereta, olhando para frente. Uma variação importante do levantamento terra é o levantamento terra sumô, onde os pés estão bem mais afastados, pode abrir mais, os pés bem mais afastados que no levantamento terra tradicional, a ponta do pé para fora, o quadril mais baixo e o tronco bem mais ereto, diminuindo assim a pressão interdiscal em torno de 10, 15% e aumentando a participação da articulação dos músculos extensores do joelho. Então o quadríceps aqui vai ter uma participação maior do que no levantamento terra tradicional. Os braços ficam por dentro dos joelhos, né? Diferente do terra tradicional também. O movimento é a mesma coisa. O levantador vai pressionar os pés contra o chão e procurar estender rapidamente joelho e quadril até a posição final. A barra sempre próxima ao tronco, né? Como em todos os levantamentos terra. Pode executar, mas algumas vezes. Isso. Alguns levantadores têm uma vantagem muito maior nesse exercício, justamente pela postura da coluna e pela utilização do quadríceps muito forte também nessa variação. Uma segunda variação importante do levantamento terra é o levantamento terra romeno. Os pés agora vão estar um pouquinho mais fechados do que o tradicional, também sempre colado na barra. O levantador vai pegar a barra. A posição das mãos agora, diferente do tradicional, podem ser as duas pronadas para esse movimento. Diferentes variações do levantamento terra podem utilizar diferentes variações de pegada, trabalhando músculos diferentes do antebraço, do braço e da região do ombro. O levantador, então, pode subir. Vamos começar lá de cima o movimento. O mais importante aqui é o seguinte: imagina, na execução do exercício, imagina que tem uma parede atrás da pessoa
E o objetivo agora vai ser encostar o quadril lá na parede, flexionando o mínimo possível os joelhos. E a barra sempre o mais rente possível do levantador, no caso aqui da coxa. Esfregando, arranhando a coxa na descida. Sempre com a postura ereta, olhando para frente e com a coluna ereta. Os mesmos cuidados da posição inicial e dos erros comuns do levantamento tradicional. Pode fazer novamente. Você vai descer só até o meio da sua canela, não desce tudo lá embaixo, não. Isso, aqui. A ação do joelho é mínima, é pequena e se concentra mais no quadril, né? E com uma boa utilização dos músculos extensores da coluna também, multífido, da região lombar. Até o meio da canela, da perna, tá bom já, amplitude de movimento, pode subir. Dobrando o mínimo possível os joelhos vão ser dobrados mais para manter um equilíbrio aí do pé, um posicionamento estável do pé. Agora, o trabalho realmente vai ser mais com o quadril, né? E sempre com a estabilização dos músculos extensores do tronco. Uma terceira variação do levantamento terra é o levantamento terra romeno unilateral. A pessoa vai pegar um kettlebell ou um halter, né, com o braço contrário da perna que vai estar apoiando no chão. Pode subir. Começamos em cima. O braço é importante manter ele numa posição onde ajude no equilíbrio, né? O halter ou o kettlebell vai ficar o mais rente à coxa e o peso ele vai ser projetado apenas para baixo. Não tem nenhum movimento do braço para frente, né? O peso é como se o peso fosse puxar o braço para baixo enquanto o levantador realiza o movimento. Uma das grandes vantagens desse exercício é que ele acaba sendo um exercício tridimensional. Então ele tem uma ação no plano sagital, tem uma ação no plano frontal e tem uma ação no plano transverso também. Então, além dos motores primários, né, que são os extensores do quadril e os músculos extensores da coluna, ele também vai trabalhar glúteo médio e adutor nos membros inferiores para manter um bom posicionamento, para manter o equilíbrio e também uma forte ação do core, né? Transverso do abdômen e dos oblíquos interno e externo na movimentação. É uma execução um pouco mais difícil, um pouco mais avançada, porque existe um controle motor, né? Exige um controle motor maior do executante. Mas a grande vantagem é que trabalha não só a força, né, dos músculos que estão fazendo o movimento, mas dos estabilizadores e o estímulo também de outra capacidade motora como equilíbrio. Na variação unilateral existe um trabalho de extensão e flexão de joelho, de tornozelo, joelho e quadril, então no plano sagital. Para manter o equilíbrio, existe um trabalho no plano frontal, com utilização dos músculos, vamos dizer assim, laterais, adutores, glúteo médio, oblíquos, na região do core central aqui, né? E existe um trabalho no plano transverso, onde o peso está puxando o tronco, está tentando girar o tronco do levantador, mas os músculos do core, da região central, estão fortes, estão mantendo a estabilidade do exercício para se conseguir levantar o peso. Uma dica importante de treino é diminuir a amplitude do movimento utilizando step, como nesse caso, ou algum caixote ou anilhas, para tirar essa barra do chão e elevar essa barra. Dessa forma, com essa menor amplitude, existe uma facilidade no exercício, o levantador fica numa postura mais confortável e mais segura. Pode ser utilizado, é bom para ser utilizado, por exemplo, para idosos, para pessoas com lombalgias, para iniciantes
de forma geral, né? Então essa é uma dica para facilitar e aumentar o conforto e segurança do levantamento terra. Uma dica de treino importante é usar a variação do levantamento terra com a pega do arranque, com a pega do levantamento de peso olímpico. Então agora esse levantamento terra se assemelha à primeira puxada do arranque. Existem duas vantagens dessa posição. É mais difícil para a posição inicial, é mais difícil o levantador ficar na posição inicial. Então força os músculos e força essa amplitude de movimento importante no movimento inicial do levantamento terra. E a segunda coisa é que fica mais difícil, como as mãos, né, ficam mais afastadas, aumenta também a força de pegada. Então é uma das formas também de trabalhar a força de pegada para o levantamento terra. Pode executar. Tá bom. Algumas considerações finais, mas bastante importantes. A primeira é a utilização do calçado. Diferente do agachamento, no levantamento terra você precisa estar o mais rente ao chão, mais próximo do chão. Então é aconselhado a você usar um sapato plano, um tênis plano, com um solado baixo, ou realizar o levantamento descalço. Isso facilita a execução e a posição inicial do levantamento. É importante também que antes ou durante o treino de levantamento terra, o treino inicial de levantamento terra, o aluno, o atleta já possua uma força de resistência do core, dos músculos centrais da região lombar, do tronco, né, para manter uma boa estabilidade, para manter uma boa postura. E a terceira coisa é que antes de se fazer o levantamento terra, é necessário que o aluno saiba a executar o movimento de dobradiça de quadril. Então, um educativo importante é você deixar o aluno próximo a uma parede e esse aluno realizar o movimento só do dobradiça de quadril, levando esse quadril para trás até encostar na parede. Muitas vezes o que vai acontecer é que o aluno vai flexionar o tronco, vai querer flexionar o tronco ou vai flexionar os joelhos, mas não, o levantamento terra concentra o movimento aqui no quadril. Então é importante que se avalie e se treine antes esse educativo de dobradiça de quadril. Neste vídeo sobre o levantamento terra, procuramos mostrar o conhecimento necessário para uma boa execução, uma execução segura e uma execução eficaz de um dos exercícios básicos do treinamento de força e da musculação. Para mais informações e dúvidas sobre esses e os outros vídeos de exercícios, entre em contato pelo endereço que está passando aqui embaixo e tire suas dúvidas. Muito obrigado!